O inesperado destino de Vera faz com que uma mulher em busca de liberdade e redenção encontre apoio em quem ela menos espera. Em uma jornada repleta de mistério e reviravoltas, Vera encontrará aliados improváveis e enfrentará desafios inimagináveis. Saiba mais sobre essa história envolvente, onde o perigo espreita a cada esquina e segredos sombrios aguardam para serem revelados. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma noite fria, Vera se viu encolhida na cama com o rosto coberto de lágrimas. Ela não aguentava mais as constantes brigas com seu marido, sentia-se sufocada e aprisionada em sua própria casa. Então, ela tomou uma decisão drástica: deixar seu marido e fugir com seu filho. Deitada, com a mente em branco, ela não conseguia dormir enquanto planejava sua fuga. Naquela noite, Oliver havia voltado para casa tarde mais uma vez, com o hálito impregnado de cheiro de álcool. Houve mais uma rodada de discussões e gritos. A ira de seu marido parecia não ter limites, sempre procurando defeitos em Vera e culpando-a pelo que dava errado em suas vidas. Isso se tornou uma rotina diária. Toda noite ele chegava em casa bêbado e os dois discutiam até as 4 da manhã. Quando ele adormecia, pouco tempo depois já tinha que acordar para trabalhar. Por ter dormido pouco durante a noite, ele acordava estressado, enquanto ela permanecia acordada ao seu lado. Ela sabia que não podia continuar assim, ela merecia algo melhor do que uma vida cheia de agitação e infelicidade constantes. Desde que ela se casou com Oliver, sua vida havia passado por fases de altos e baixos. No início, eles eram um casal apaixonado que não conseguia nem tirar as mãos um do outro. Oliver sempre lhe dava presentes e Vera era muito feliz. Quando o conheceu, sentiu que finalmente havia encontrado sua alma gêmea. Antes disso, ela teve uma vida difícil. Cresceu em um orfanato, onde foi abandonada por anos. Quando fez 18 anos e finalmente pôde sair, sentiu como se estivesse deixando uma prisão, mas não tinha para onde ir, nem parentes, nem lar. Embora preferisse estar em qualquer lugar que não fosse naquele orfanato, a vida lá fora não era muito agradável. Ela tinha que lutar por cada refeição e fazer o que podia para sobreviver. Quando conheceu Oliver, foi como um conto de fadas. Ele era seu cavaleiro de armadura reluzente e as coisas estavam indo tão bem que ele podia se dar ao luxo de ter uma empregada, e ela começou a limpar a casa dele. Começaram a conversar, e 2 semanas depois, ele a pediu em casamento. Seu instinto dizia que era cedo demais e que ela precisava conhecê-lo melhor, mas não tinha motivo para não se casar com ele. Ele a queria e ela a ele. O homem também tinha tido uma vida difícil. Perdeu os pais muito jovem e teve que se virar sozinho por muitos anos. Para piorar as coisas, sua noiva anterior o deixou pouco antes do casamento. Parece que ela já havia percebido algo sobre seu futuro marido e conseguiu dar um passo atrás a tempo. Mas Oliver disse a Vera que ela havia curado seu coração partido e ela acreditou nele, sem perceber que era uma estratégia para fazê-la se casar com ele. Eles começaram a viver juntos. Oliver tinha seu próprio apartamento de 1 quarto e vivia sozinho. Vera não tinha parentes, então, ingênua e confiante, ela decidiu se aventurar, pensando que encontraria proteção e paz ali. Mas a mulher ainda não sabia em que armadilha havia caído. Nos primeiros meses, tudo estava indo muito bem. A garota encontrou outro emprego, o salário era baixo, mas ainda assim estava feliz, enquanto Oliver ganhava bastante dinheiro. Vera pensava que tinha muita sorte, que tinha ganhado na loteria. Naquela época, Oliver era carinhoso e atencioso, mas se transformava em um monstro toda vez que uma gota de álcool entrava em seu corpo, e o álcool começou a aparecer em sua vida com mais frequência. Então, com o tempo, Vera descobriu que seu companheiro era um jogador notório e experiente. Mesmo quando ele escondia isso cuidadosamente, era perceptível que havia algo errado, mas depois de um tempo ele deixou de se importar com as aparências e simplesmente mostrou sua verdadeira face. Ele gastava tudo jogando e também começou a pegar o dinheiro de Vera. Quase tudo que ambos ganhavam era gasto em álcool e jogo. Após perceber que estava vivendo em um inferno, cada vez que ela tentava partir, Oliver se ajoelhava chorando e suplicava para que ela ficasse, prometendo entre lágrimas que aquilo nunca mais aconteceria, mas nunca houve uma última vez, sempre era seguida por outra, e depois o ciclo se iniciava novamente. Tudo piorou, com a chegada do primeiro filho. Quando ela percebeu que estava grávida, ficou muito feliz, pois amava crianças e queria ser mãe.
Já Oliver, inicialmente, até estava contente com a notícia e jurou a Vera que tudo seria diferente. Durante alguns meses, houve uma falsa harmonia na casa, mas após o nascimento do pequeno, Oliver se soltou como se quisesse recuperar todo o tempo perdido. Até então, ele nunca tinha levantado a mão para ela, mas as coisas mudaram rapidamente. Ele arranjava qualquer desculpa para ser mal com ela, como se estivesse descontando todos os seus fracassos. Todas as noites, ela deitava na cama desejando escapar de sua aflição, mas um dia algo aconteceu que rompeu a barreira, quando seu marido voltou para casa mais uma vez bêbado e tarde da noite, e disse para ela fazer as malas porque tinha perdido todo o dinheiro apostando com alguém, e no dia seguinte, como pagamento da aposta, ele se tornaria o marido de outra pessoa. Ela não podia acreditar no que ouvia, e não queria nem pensar no que aconteceria com seu filho. Será que ele estava brincando ou dizendo bobagens bêbado? Vera decidiu que não esperaria para descobrir no dia seguinte, pois ela e seu filho Boris não estariam lá. Bem cedo, ela se levantou enquanto Oliver ainda estava dormindo bêbado, pegou seu filho dormindo nos braços e saiu do apartamento. Teve o cuidado de não bater a porta para não acordar seu marido e assim que saiu, seus pés se moveram o mais rápido possível. Com o estômago roncando, decidiu comprar um bolo e um pouco de leite no supermercado local. Em seguida ela e seu filho de 1 ano tomaram café da manhã em um parque próximo. Apressada para escapar, ela pegou um táxi e foi direto para a estação de trem com o bilhete na mão e sem destino específico em mente. Quando o trem chegou, ela entrou desesperada, com a esperança de colocar o máximo de distância possível entre ela e a vida que deixou para trás com Oliver. As horas passavam e as paisagens mudavam pela janela do trem enquanto os pensamentos reinavam na mente de Vera. Finalmente, ela decidiu descer em um destino bem afastado da sua antiga vida, na esperança de que Oliver não pudesse segui-la até lá. Ela foi para uma vila, e com a incerteza no coração, escolheu aquele lugar para começar de novo. Surpreendentemente, os aldeões acabaram sendo almas bondosas. Uma idosa viu a jovem mãe e rapidamente estendeu a mão para ajudá-la, acolhendo Vera, proporcionando comida e abrigo em troca de ajuda na fazenda. Foi um acordo simples, mas para a garota, foi como um salva-vidas em meio a um mar tempestuoso de incertezas. Os dias se transformaram em semanas e Vera se adaptou aos ritmos da vida na vila. A simplicidade da rotina contrastava com os dias caóticos que havia deixado para trás na cidade. Trabalhar na fazenda, cultivar a terra e sentir a conexão com a natureza lhe trouxeram uma sensação de calma que ela não sentia há muito tempo. Em poucas semanas, ela se familiarizou com os costumes dos moradores locais. Havia apenas uma coisa a qual ela não conseguia se acostumar. A casa onde vivia com a gentil anciã ficava à beira da floresta, e antes da casa, havia um caminho assustador. Ela tinha ouvido vários rumores sobre aquele lugar. Todo mundo sabia que não se deveriam fazer barulhos altos, pois acreditava-se que o lobo sairia para atacar as pessoas se fosse incomodado, mas, caso contrário, deixaria os humanos em paz. Vera achava que isso parecia um conto inventado, mas também não queria arriscar, então seguiu os costumes dos aldeões, embora não acreditasse totalmente neles. Com o passar do tempo, a moça se sentiu feliz em seu novo lar, mas não conseguia se livrar do medo de que Oliver os encontrasse. Era um medo dilacerante que pairava sobre sua cabeça. Com o passar dos meses, ela relaxou um pouco e começou a acreditar que talvez seus temores tivessem se dissipado. Infelizmente, estava enganada. Uma noite, Vera saiu para dar um passeio ao ar livre, e lá na entrada, estava seu pior pesadelo. Oliver, a sombra que ela achava que tinha deixado para trás, aparecendo como um espectro noturno. A presença sombria de Oliver na entrada da vila despertou em Vera um turbilhão de emoções. Seu coração começou a martelar descontroladamente no peito, enquanto suas mãos tremiam involuntariamente. O medo, que ela havia tentado suprimir, agora envolvia como uma sombra sinistra, transformando seu refúgio em um cenário de pesadelo. Ela se viu paralisada diante da figura ameaçadora de seu ex-marido, os olhos dele irradiando uma aura de perigo iminente. O medo tomou conta de seu coração quando seus olhares se encontraram. A risada do homem, um eco ameaçador no silêncio, quebrou a tranquilidade da vila. Ele zombava dela com suas palavras, que eram como flechas envenenadas direcionadas diretamente à sua alma. No ápice do confronto entre Vera e Oliver, sua mente mergulhou em uma escuridão tortuosa. As palavras afiadas de Oliver cortavam seu coração como lâminas afiadas, dilacerando também sua alma já ferida. Cada insulto proferido por ele era como um golpe físico, deixando marcas invisíveis que queimavam na pele dela.
Uma luta interna fervilhava dentro de Vera, entre o desejo urgente de escapar e o medo paralisante que a mantinha cativa. A segurança que ela encontrou na vila desmoronou, deixando-a exposta à tempestade da qual queria escapar desesperadamente. Marta, agora considerada uma avó, que tinha sido o pilar de Vera, não estava em casa, e a moça, agora sozinha e indefesa, enfrentava toda a fúria de seu marido. A vila tranquila e distante não oferecia refúgio. Ninguém morava perto e as pessoas não gostavam de se aproximar da cabana por causa dos rumores do lobo. O isolamento que antes parecia pacífico agora havia se tornado uma realidade inquietante. Sem vizinhos para apoiá-la, sem rostos amigáveis aos quais recorrer, Vera estava sozinha diante de seu pior pesadelo. Impulsionado pela raiva e por um sentido retorcido de controle, Oliver gritava sem parar. Suas palavras batiam nas defesas de Vera como uma tempestade implacável. Enquanto as palavras furiosas dele atravessavam a noite, a mulher sentiu um nó no estômago. Ele insistia que tinha vindo buscá-la, a ela e ao filho, afirmando que ela nunca poderia escapar dele. Ela desejava que alguém a ouvisse e viesse resgatá-la. Não sabia que alguém ou algo a estava ouvindo. Enquanto encarava Oliver, Vera se viu envolvida em um turbilhão de emoções conflitantes. O medo a dominava, mas também ardia dentro dela uma chama de determinação. Ela sabia que não podia permitir que Oliver a subjugasse novamente, mas ao mesmo tempo, uma sensação de impotência a assombrava. Cada insulto lançado por ele era como uma faca afiada perfurando sua resistência, mas Vera se recusava a ceder à tirania de seu ex-marido. Seus olhos brilhavam com uma mistura de coragem e desespero enquanto enfrentava o demônio do seu passado. De repente, um lobo saiu de entre os arbustos e se aproximou de Vera, plantando-se diante dela com um rosnado feroz. Parecia que o animal queria protegê-la de qualquer dano. Mostrando os dentes, ele enfrentou o homem. Oliver, que estava gritando e lançando ameaças à sua esposa, ficou em silêncio, perplexo. Então, a besta se lançou sobre ele. Com medo estampado no rosto, o homem se afastou correndo da cena, como se o lobo fosse seu pior pesadelo. À medida que o lobo afastava Oliver, um sentimento de redenção e gratidão inundava o coração de Vera. Ela se sentia como se estivesse renascendo das cinzas de seu sofrimento passado, acolhida pela mão protetora da natureza selvagem. Vera ficou de pé, com os pés cravados no chão e os olhos arregalados de incredulidade. Um lobo de verdade havia intervindo para protegê-la do homem que a atormentava há anos. Após a intervenção miraculosa do lobo, uma onda de alívio inundou o coração de Vera, misturada com uma admiração reverente. Lágrimas de gratidão turvaram sua visão enquanto ela testemunhava o lobo afastar seu agressor com uma determinação feroz. Em meio à agitação da cena, uma sensação de maravilha envolveu Vera quando ela percebeu que foi salva por uma criatura selvagem, um guardião inesperado em seu momento de desespero. Finalmente ela pode respirar aliviada e cada respiração se tornou uma celebração da vida, cada batida do coração uma prece de agradecimento. Vera olhou para o lobo com reverência, reconhecendo-o como um guardião enviado para libertá-la das correntes do seu próprio tormento. Alheio às histórias místicas que cercavam o lobo, Oliver tinha inadvertidamente invadido seu território, provocando uma resposta protetora que salvou Vera das garras de seu torturador. É claro que ele não conhecia a lenda do animal e tinha estado gritando ali em seu território. Vera tinha duvidado da lenda o tempo todo, mas agora acreditava nos contos, porque eles eram realmente verdadeiros. No entanto, o medo que apertava seu coração não desapareceu com o desaparecimento de Oliver, afinal de contas, agora ela estava sozinha com um lobo selvagem. Mesmo que o tagarela tivesse ido embora, ela ainda via outra criatura perturbadora ali. Vera tremeu como uma folha quando o lobo virou os olhos para ela, mas a criatura não se moveu, em vez disso, simplesmente baixou a cabeça em saudação e recuou alguns passos. Enquanto o lobo se afastava, Vera permaneceu paralisada, maravilhada com a imponência da criatura e o poder da natureza. Ela se viu envolta pela magnificência do mundo natural, onde as leis da selva prevaleciam sobre as injustiças humanas. Uma sensação de humildade a envolveu, fazendo-a refletir sobre sua própria existência e o papel que cada ser desempenha neste vasto universo. Em meio ao caos de sua vida anterior, Vera encontrou um lampejo de serenidade na presença majestosa do lobo, uma lembrança de que a natureza é tanto protetora quanto implacável. Vera soltou um suspiro. Ela estava a salvo e o lobo não queria machucá-la. Ele a tinha salvado de seu terrível marido e agora a deixava em paz, tendo cumprido seu dever. O animal se retirou lentamente entre as sombras, desaparecendo novamente nas profundezas da floresta.
Enquanto observava o lobo ir para a escuridão do bosque, Vera sentiu uma profunda gratidão e amor crescerem em seu coração pela comunidade que a acolheu. Cada rosto sorridente na aldeia era um lembrete do calor humano e da solidariedade que ela encontrou em meio à adversidade. Ela sabia que não estava sozinha nesta jornada, pois tinha a força e o apoio daqueles ao seu redor. Com lágrimas nos olhos, Vera jurou honrar a generosidade daqueles que a ajudaram, prometendo retribuir de todas as formas que pudesse. Vera, ainda processando os acontecimentos surreais, não conseguia se livrar da sensação de espanto e alívio. Não sabia por quê, mas estava certa de que nunca mais saberia de Oliver, e de fato, nunca mais soube. Desde aquele dia, ela contava a todos que quisessem ouvir a história de como o lobo havia salvado, e ao longo dos anos, essa história se tornou uma entre as muitas que eram contadas perto do fogo na aldeia. Enquanto o sol despontava no horizonte, Vera ergueu o olhar para o céu com determinação renovada. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas estava determinada a moldar seu próprio destino. Com seu filho segurando sua mão e com o eco dos uivos do lobo ainda ecoando em sua mente, Vera fez uma promessa a si mesma. Que ela nunca mais permitiria que o medo a dominasse, que ela nunca mais seria uma prisioneira de seu passado. Com o passar do tempo, Vera se viu diante de uma nova aurora em sua vida. Cada passo que dava em direção ao desconhecido era uma promessa de liberdade e renovação. Ela abraçou seu filho com ternura, sentindo uma nova determinação pulsar em suas veias. Com o lobo como seu guardião silencioso, a aldeia como seu refúgio, uma determinação firme e uma chama de esperança acesa em seu coração, Vera deu o primeiro passo em direção ao seu futuro incerto, pronta para enfrentar o desconhecido com coragem e resiliência, pronta para escrever um novo capítulo em sua história. Você já enfrentou uma situação desafiadora que exigiu coragem e determinação para superar? Você já experimentou momentos de conexão profunda com o mundo natural, assim como Vera experimentou ao se deparar com o lobo? Como você imagina que teria reagido se estivesse no lugar da Vera? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.